Olá, internautas! Este é o programa Conversa sobre a Controvérsia. E no episódio de hoje, nós temos o prazer de receber a doutora Lilian Oliveira da Costa Tourinho, que é representante indicada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para compor a TNU, e a doutora Lilian vai nos explicar quais foram as razões pelas quais a TNU decidiu o tema 315, um tema, sem dúvida alguma, muito relevante na vida das pessoas que buscam benefícios por incapacidade, né, na esfera da Previdência Social no regime geral. Bom dia, doutora Lilian, tudo bem? Bom dia, doutor Daniel, tudo bem? Queria, antes de mais nada, dar o meu especial bom dia ao meu querido colega Daniel Machado, professor, juiz, autor de vários livros sobre direito previdenciário, a quem muito admiro pela sensibilidade ao lidar com temas tão sensíveis que envolvem o hipossuficiente. Agradeço o convite para participar desse podcast e dou aqui também o meu bom dia a todos os ouvintes. Muito bem. O tema 315 da TNU, ele foi afetado para dirimir a seguinte questão, ou seja, para que fosse resolvida a seguinte questão: saber se nos casos de ausência de pedido de prorrogação de benefício, por incapacidade temporária, o início dos efeitos financeiros do auxílio acidente decorrente da cessação do auxílio-doença deve ser fixado na data da citação válida ou no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Então, essa foi a questão que foi levada a ser afetada nesse tema 315. Essa questão, ela envolve, portanto, o termo inicial do benefício de auxílio-acidente na situação em que antes a parte esteve em gozo de benefício por incapacidade temporária, auxílio-doença, de natureza acidentária. Bem, primeiro temos que definir o que é auxílio-acidente. Auxílio-acidente é uma indenização mensal devida ao segurado que sofreu acidente de qualquer natureza, portanto, não mais apenas acidente do trabalho ou a ele equiparado, e do qual resultou, após a consolidação das lesões, sequela que reduziu a capacidade para o trabalho habitualmente exercido, independentemente do grau de redução. Veja, ouvintes, que o auxílio-acidente, o segurado é capaz para o seu trabalho habitual. Esse benefício ele pode ser acumulado com qualquer remuneração ou rendimento recebido pelo acidentado. É proibida, contudo, a acumulação desse benefício com qualquer tipo de aposentadoria. Muito bem. E é todo segurado que tem direito ao recebimento desse benefício? Não. A lei prevê que o benefício do auxílio-acidente é devido aos segurados empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Portanto, não há previsão legal para a concessão desse benefício ao segurado contribuinte individual e segurado facultativo. Muito bem. No caso em discussão, que levou a questão à TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, a turma de origem, reformando a sentença no ponto que havia fixado o termo inicial do benefício de auxílio-acidente no dia posterior à cessação do benefício por incapacidade temporária, estabeleceu o termo inicial para o recebimento do auxílio-acidente, a data da citação do INSS ao processo judicial, porque foi a primeira vez que a autarquia previdenciária tomou conhecimento desse pedido, já que não houve pedido de prorrogação do benefício por incapacidade temporária ou requerimento administrativo específico de auxílio-acidente. A TNU entendeu por maioria, firmando a tese sobre o tema 315, o seguinte: a tese firmada foi a seguinte: a data do início do benefício do auxílio-acidente é o dia seguinte à data da cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária que ele deu origem, independentemente de pedido de prorrogação deste ou pedido específico de concessão de benefício de auxílio-acidente nos termos do artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, observada a prescrição quinquenal dos valores atrasados. Um dos argumentos levantados pelo INSS para que não fosse possível a fixação do auxílio-acidente no dia posterior à cessação do auxílio
por incapacidade temporária, foi de que haveria necessidade de prévio requerimento administrativo para a postulação desse benefício previdenciário em juízo, sob pena de afronta ao tema 350 do STF, que estabeleceu que, para fins de concessão de benefício previdenciário, há necessidade do prévio requerimento administrativo. Mas a TNU afastou esse argumento porque o próprio Supremo, no tema 1105, ele disse que era uma questão infraconstitucional essa controvérsia, essa discussão relativa especificamente à necessidade de requerimento administrativo perante o INSS como requisito para postular em juízo a concessão do auxílio acidente, precedido de auxílio doença acidentário. Muito bem. Outro argumento utilizado pelo INSS para não se conhecer do benefício de auxílio acidente, não se conceder, né, o benefício de auxílio acidente desde o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio doença, é de que não são feitas mais perícias de saída que atestem a capacidade de trabalho do segurado para a cessação do benefício por incapacidade temporária. Portanto, se não são feitas perícias de saída, inviável, no entender do INSS, a concessão do auxílio acidente no dia seguinte à cessação do auxílio doença. Porque os senhores sabem que hoje nós temos a alta programada. E o que é a alta programada? É a estimativa de um prazo de duração do benefício de incapacidade temporária considerado como, em tese, suficiente para a recuperação da capacidade laboral, fim do qual, em não havendo pedido de prorrogação do benefício pelo segurado, vai cessar o benefício por incapacidade, o benefício de auxílio-doença. E, de fato, a gente tem que reconhecer que somente quando o segurado recuperar a capacidade para o trabalho, portanto, após a consolidação das lesões, será possível avaliar se houve ou não redução da capacidade para o trabalho que ele atualmente exercia. E essa avaliação, ela é feita, essa avaliação ela é estritamente médica, portanto, ela não pode ser feita por estimativa. Antes da consolidação das lesões, enquanto em curso o benefício por incapacidade temporária, não é possível saber se o segurado vai ter ou não direito ao auxílio acidente, porque somente com a definição completa do quadro fático, por meio da consolidação da lesão, é que se é possível aferir se houve sequela que importe redução, ainda que mínima, do desempenho do trabalho habitual. Está aí o INSS entender que, para fins de concessão do auxílio acidente, desde o dia posterior à cessação do auxílio doença, o segurado deveria requerer a prorrogação do benefício por incapacidade temporária. Pois bem, esses argumentos foram afastados pela TNU. Primeiro, a invocação pelo INSS do procedimento legal da chamada alta programada não pode ser justificativa para negar a vigência ao também vigente artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, que determina que a concessão do benefício de auxílio acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício por incapacidade temporária. Ponto 2. O pedido de prorrogação do benefício de incapacidade temporária, ele é previsto em lei para a hipótese em que o segurado entenda que ainda não está recuperado para o desempenho de atividade laboral, quando então ele deverá postular a prorrogação do benefício por incapacidade temporária. Enquanto persistente esta situação, não há que se falar em direito ao recebimento de auxílio acidente, que pressupõe a capacidade para o trabalho. Dessa forma, quando, em verdade, o segurado ele pretende o recebimento de auxílio acidente, o qual não obsta o desempenho do trabalho habitual, não há que se falar em pedido de prorrogação do benefício por incapacidade temporária. Não se pode exigir desse segurado a postulação de prorrogação de benefício que não atende à sua demanda. Assim, portanto, e já finalizando, é dever do INSS, quando da cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentário, avaliar se houve redução da capacidade laboral para o trabalho habitual, devendo ser concedido de ofício, ou seja, sem nenhuma provocação, o auxílio acidente, caso presentes requisitos legais, a partir do dia seguinte à cessação do referido auxílio, independentemente de requerimento administrativo. E se o INSS não fizer isso? Aí o segurado ele vai ter que vir a juízo e postular
o auxílio-acidente decorrente de auxílio-doença anterior que lhe deu origem. E, se constatado que, de fato, houve sequela para o trabalho habitualmente exercido, será devido desde o dia posterior à cessação do auxílio-doença, independentemente de prorrogação do pedido de benefício de auxílio-doença, de requerimento administrativo específico de auxílio-acidente. E isso é o que está disposto no tema 315, na tese firmada pela TNU. Finalizando, gostaria de dizer que não se exige também que o segurado tenha que, de fato, retornar ao trabalho. E é importante chamar a atenção dos ouvintes que o prévio requerimento administrativo ou, na sua ausência, a citação, somente terão relevância para a fixação do termo inicial do auxílio-acidente nas hipóteses em que não houve prévia concessão de benefício por incapacidade temporária. E dizer, por fim, que a TNU reconhece a alta programada como válida no tema 164. Mas no caso específico do auxílio-acidente, isso não vai impedir, mesmo presente a alta programada, que se o segurado vier postular o benefício do auxílio-acidente decorrente de auxílio-doença precedente, o auxílio-acidente seja devido desde o dia imediatamente posterior à cessação do benefício por incapacidade temporária, observada, obviamente, a prescrição quinquenal, ou seja, as parcelas prescritas há mais de 5 anos do ajuizamento da ação. É isso, Daniel. Muito obrigado, doutora Lília, pelas suas excelentes considerações. Acho que ficou extremamente claro as razões pelas quais a TNU decidiu dessa maneira um tema tão importante, né? Então, eu agradeço a sua participação e espero encontrá-la aqui outras vezes para nos brindar, né, com exposições relativas a outras importantes decisões da TNU. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes.